E aí turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo do nosso canal. Atividade complementar, Sociologia. Terceiro ano, Ensino Médio, volume 1, semana 3 e 4. O indivíduo e a sociedade. Pessoal, dando então continuidade ao nosso PET da semana 3 e 4 do terceiro ano, quando a gente trabalhou sobre o tema o indivíduo e a sociedade, buscamos aqui refletir um pouco sobre a nossa vida em sociedade. Quando falamos sobre essa vida em sociedade, é importante fazermos várias leituras e contextualizar várias situações. Quando aqui falamos sobre sociedade, estamos aqui refletindo o princípio de uma teia de relações sociais, que parte de algo voluntário e contratual nas nossas interações uns com os outros, que envolve, por exemplo, a comunicação. Por isso aqui, quando a gente fala sobre sociedade, falamos aqui de componentes fundamentais: as relações sociais, a comunicação e a interação. Então, nessa leitura, vamos possibilitar ter uma grande reflexão sobre essa construção da vida em sociedade. Quando falamos dessas relações sociais, estamos falando de a proximidade das pessoas. Mas essa proximidade, essa interação, ela não acontece apenas no face a face. Um exemplo grande sobre isso é entender a nossa relação aqui agora de interação social. Se estivéssemos na sala de aula presencial, teríamos esse contato mais humano ali, mais presente um com o outro. Mas hoje nós temos essa possibilidade também de estar interagindo diante aos meios de comunicação, como a internet, como aqui um vídeo que eu estou produzindo para vocês e todo esse recurso. Então nós temos aqui uma leitura, uma interpretação para entender as relações como acontecem. Os meios de comunicação, elas partem de várias maneiras, desde pensar no passado a partir de sinal de fumaça, ou pensar hoje com tanta tecnologia de informação e comunicação, principalmente a partir da internet, que foi a grande revolucionária do meio de comunicar, elevando outros meios de comunicação, como o rádio, a televisão, para cada vez mais longe ainda a comunicação um com o outro. O que acontece, por exemplo, em outro lugar do mundo, simultaneamente a gente acompanha, a gente consegue acompanhar aquela informação. São coisas rápidas e coisas também que foram informadas, comunicadas no passado. Hoje você pode ter ainda mais acesso a esse material, como esse vídeo. Quem está assistindo no momento da postagem vai ter uma interação praticamente instantânea. Quem for assistir esse vídeo daqui uns dias, ele vai ter o mesmo acesso de quem assistiu naquele mesmo dia da postagem. É uma forma de interação que a gente também pode trazer aqui para observar as nossas relações sociais a partir também da comunicação e dessa interação, que não parte hoje apenas da condição física, mas também das relações virtuais, como a gente está presenciando nesse estudo remoto híbrido. E é dessa forma que a gente vai compreender como nós, seres humanos, partimos dessa forma de unidade social, que desde a família aos nossos outros grupos sociais, temos essas interações, essas necessidades também enquanto seres gregários, ou seja, seres que convivem em grupos, necessitam do grupo para sobreviver. Nessa interpretação, a gente vai aprofundando uma reflexão do campo sociológico. Nesse processo que a gente chama de sociabilidade, esse fenômeno social, a gente tem aqui a necessidade dessa mútua influência entre pessoas e grupos para o nosso convívio social. A partir de trocas de experiências, a partir de aprender os hábitos, padrões estabelecidos naquela sociedade e também até mesmo a transformação da própria estrutura social ou das relações sociais. Isso parte também dessa necessidade da interação com o outro. É uma forma de uma construção de uma rede social. E quando eu estou falando rede social aqui, eu não estou falando exatamente uma rede social virtual, Facebook, Instagram e entre outras, porque são redes sociais também dessas interações e comunicações que a gente está citando. Porém, quando a gente fala redes sociais, a gente tem rede social no nosso convívio presencial. Grupos de amigos, família, igreja, escola, trabalho, todos esses grupos que a gente está interligados, eles fazem parte da nossa rede social. Cada indivíduo pode ter suas características diferentes de redes, mas que contribui da mesma forma para a formação de quem somos.
essa é uma leitura para entender como é construído e como a relação de indivíduos promove e provoca a sociedade em que vivemos também. E aqui que a gente entra num detalhe importante, que nesse processo de sociabilidade vai construir, vai promover essa interação social. E essa interação social, ela faz parte de manter os meios de relações sociais presentes na sociedade, onde, nesse contexto, a gente vai perceber que essas interações elas podem ser harmônicas ou elas podem ser conflituosas. A gente pode ter, dentro de um processo de interação, problemas sociais e também uma construção de uma sociedade onde as pessoas convivam bem também. Então, são relações para a gente entender que a interação social faz parte do nosso convívio. Seja por pontos que a gente vai trazer essa harmonia, né, essa ideia de coesão na sociedade, seja também pelos conflitos que vivenciamos, como a violência, né, e suas formas, várias formas de gênero que pertencem. Então, nesse contexto, a gente coloca a construção da sociedade a partir dessas interações sociais. Quando colocamos aqui nessas leituras, interpretações, temos que trazer também algumas referências importantes para essa leitura. A gente traz aqui o sociólogo alemão Georg Simmel, faz uma leitura importante aqui para interpretarmos e compreendermos a sociedade que vivemos. E aqui ele nos menciona que o que faz com que a sociedade, na acepção até agora válida da palavra, seja sociedade, são evidentemente as formas de interação. Uma pluralidade qualquer de homem não se torna sociedade, pelo fato de existir em cada um, isoladamente, um determinado conteúdo de vida. Só quando a vitalidade desse conteúdo adquire a forma de interação, só quando há efeitos recíprocos, imediatos ou mediatos, a mera consistência dos homens, do espaço ou também a sua sucessão no tempo se tornou sociedade. Aqui nós temos uma leitura interessante, provocativa no campo sociológico. Claro que nós estamos falando ainda do campo da filosofia social a partir do Simmel, onde nós vamos captar e refletir sobre a questão da sociedade, a ideia de construção de sociedade. Para ele aqui é muito claro e deixa também evidente essa ideia de interação, porque um só ser humano, né, ele retrata homens, né, uma leitura até do século XIX, e a gente faz essas releituras atuais, apenas um ser humano não tem a capacidade de fazer uma sociedade. Mas, a partir da interação com outros, a gente está formando um conjunto, a gente está formando esse grupo, né, esses grupos sociais que formam esse contexto complexo que é a sociedade. Então, é uma leitura bastante interessante para provocarmos aqui uns conceitos básicos nas relações também sociais. E ao refletir e provocar o que são relações sociais, a gente vai trazer algumas interpretações aqui também importantes. Quando falamos desse tema abrangente, que é as relações sociais, né, tem essa questão muito complexa até para refletirmos aqui e provocarmos algo muito mais amplo, mas trazendo de uma forma mais simples. Quando falamos de relações sociais, estamos falando diretamente de um grande objeto de estudo da sociologia, né, das ciências sociais, especificando a sociologia, que parte dessas interações que mudam e são promovidas historicamente. Então, são esse processo de fazer a história a partir do tempo e do espaço. É uma reflexão para entender que essas relações, que envolvem dois ou mais indivíduos, ela parte desses contextos de tempo e espaço que estamos também construindo historicamente. Mas temos aí também que problematizar também quando falamos das relações sociais. Quando falamos dessas relações sociais, questões de hierarquias também. Essas hierarquias acontecem simultaneamente nas nossas relações sociais. Uma relação, muitas vezes, professor-estudante, há hierarquias presentes. Também entre outros membros da escola. Quando tem um posicionamento da direção, por exemplo, o professor nessa hierarquia vai ficar abaixo. Existe o posicionamento da direção, da supervisão também, que
Também nós temos posicionamentos de hierarquias nas relações no ambiente da sala de aula. Claro que nós estamos falando de hierarquias que estão no campo também democrático do diálogo, ou seja, não é o fato de eu ser professor que eu posso ser autoritário, eu também tenho que saber o momento que eu tenho minha autonomia e minha autoridade no ambiente de uma sala de aula, seja virtual, seja presencial, ou também entender momentos que o estudante ali presente ele também tem seus posicionamentos e que ele tem que ser respeitado por eles. É uma relação hierárquica que pode acontecer e deve acontecer em alguns momentos, mas temos que refletir vários conceitos. Eu gosto até de falar sobre essas relações de hierarquias. Por exemplo, quando a gente tem nessa relação de hierarquia no nosso convívio, a gente às vezes nem percebe, mas ela acontece. A relação familiar, existe hierarquias. Quando a mãe determina lá, tal horário para chegar em casa. Se você não chega, né, tem lá às vezes um chinelinho esperando vocês. É uma hierarquia, mas a gente faz uma brincadeira ou outra sobre isso, né? A hierarquia acontece todo instante. Existe a questão de entender que essas relações hierárquicas, ela pode ser de uma forma no campo democrático, assim dizendo, ou ela pode ser de uma forma autoritária, que impõe um posicionamento radical sobre outros indivíduos, outros grupos. Então, há um processo para a gente fazer essa leitura. Então, dando aqui continuidade nessa relação, a gente está falando aqui exatamente de relações de poder. Relações de poder, elas estão presentes sempre no nosso cotidiano, né? Sempre no nosso dia a dia. Em determinado ambiente, como por exemplo o trabalho, né? Muitos de vocês trabalham, você tem uma hierarquia para seguir, né? Um chefe, uma pessoa ali que também tem uma confiança maior do chefe, seja um gerente, ou seja, outra pessoa ali naquele ambiente, né? Que tem essas relações de interação ali acontecendo e de relações de poder também sobre uma situação ou outra. Claro que existe, né, novamente citando isso, existem hierarquias naquele bom convívio, na ideia das normas e regras seguirem na sociedade, que também busca esse campo democrático do diálogo, e tem as autoritárias, né, as radicais, totalitárias, que têm essa promoção mais violenta, muitas vezes. Então, quando refletir a relação de poder no nosso dia a dia, ela sempre acontece, né? Então, a gente tem que ter uma interpretação delas, como elas acontecem, para que a gente possa ser mais críticos também dentro das nossas relações sociais. Existe um momento que a gente vai estar numa hierarquia maior ou numa hierarquia menor dentro das nossas relações sociais, buscando sempre entender os contextos em que vivemos. E é aqui que a gente fala dos temas, inclusive trabalhado no próprio plano de estudo doutorado, para entender as estruturas sociais que vivemos. A estrutura social, ela é marcada por essas relações sociais, que tem também suas hierarquias. A estrutura social, ela pode tanto fazer essa harmonia na sociedade, quanto também problematizar a nossa sociedade. Quando falamos aí da estrutura social, a gente tem desde os nossos valores, normas, costumes, que faz quem somos, que fazem o convívio de que nós convivemos, porém, ao mesmo tempo, a estrutura social, ela pode estar promovendo problemáticas graves na sociedade, como as relações de hierarquia de poder exageradas, que levam as questões problemáticas hoje grande e refletidas na sociedade, desde a questão do racismo, do machismo, por exemplo, que são problemas que vêm dessas hierarquias e relações de poderes marcadas e construídas socialmente. E a gente sempre tem que lembrar sobre isso. Quando falamos sobre essas relações que estão marcadas nas estruturas sociais, que promove diferenças, diversidades e desigualdades, temas que a gente vai ver em outros momentos, são relações que também marcam a questão dos problemas, mas também das harmonias na sociedade. E aí nós temos uma ideia, uma construção no nosso objetivo aqui. Então, para a gente dar continuidade, e o objetivo grande aqui no nosso momento, que é a atividade complementar, vou pedir aqui para vocês fazerem essa breve leitura do trecho dentro da obra A Sociedade dos Indivíduos, de Norbert Elias, um grande sociólogo contemporâneo da sociologia alemã, que faz uma grande interpretação aqui para refletirmos a problemática da vida em sociedade.
O que eu vou pedir para então vocês, a partir dessa leitura desse trecho, para que vocês entendam um pouco mais desse sentido de nós, enquanto sociedade, que ao mesmo tempo estamos numa relação de indivíduos, né? Nós temos uma relação social de indivíduos que muitas vezes nem se conhecem, mas forma uma unidade que é a sociedade. Então essa leitura vai provocar a refletir sobre esse assunto e eu quero que vocês, a partir dessa leitura, façam então essa reflexão e responda se nos dias atuais das grandes cidades, embora grande parte das pessoas não se conheça, por que o convívio social permite a afirmação de um nós, de um sentido de união entre os indivíduos. Então aqui, essa problemática, eu quero que vocês provoquem aí essa reflexão, que provoquem esse sentido e busquem fazer uma boa interpretação sobre o tema para poder responder à atividade, que inclusive peço vocês responderem no campo comentário particular, onde eu vou estar avaliando e logo em seguida também fazendo comentários sobre o tema que vocês debateram. Pessoal, é isso aí. Peço a vocês que assistam outros vídeos do nosso canal. Deixe aí o seu like se gostou. Pode deixar o seu dislike se não gostou, para a gente também buscar melhorar os nossos vídeos. Peço também que marque a notificação para receber os vídeos que chegam no nosso canal. E também deixe seu comentário. É importante a gente também ver essa interação aqui na plataforma. Valeu e até a próxima!